coisas é como se fosse nós estivéssemos entregue a qualquer coisa. Então nós podemos louvar nesta manhã, porque o Espírito retornou a você novamente. Se não tivesse retornado, o que seríamos de nós? Amém, queridos? O que seríamos de nós? Seríamos notícia para a família, seríamos notícia para o bairro. Oh, você conhece o pastor? Foi embora. Por quê? Graças a Deus que o Espírito retornou. Se o Espírito retornou, é a razão que nós estamos aqui. Não há motivo para nós ficarmos questionando a vontade e a perfeição de Deus. Vamos ler o versículo que está em Efésios 4, versículo 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez repita comigo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Mas o versículo diz o seguinte: não andeis ou não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas reconhecidas diante de Deus pela oração. Repita comigo, pela oração e súplicas, com graça, com ação de graça em Cristo. Coloca a mão no teu coração nesta manhã. Repita comigo, eu estou pronto para ouvir a boa, a perfeita palavra de Deus. Eu abro todo o meu ser e creio que Jesus Cristo vem em carne, em sangue, em espírito, para desfazer todas as obras do mal e me dar uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a alegria. Apóstolo Paulo, nesta carta aos Filipenses, ele vai descrever algo muito importante. E hoje nós sairemos aqui com esse pensamento, essa certeza que para termos alegria, nós não precisamos das coisas estarem tudo bem. Para eu e você termos alegria, não depende das coisas estar dando tudo certo. Nós acabamos de ler um versículo aqui, que este homem que escreveu estes versículos, ele estava dentro da cadeia, ele estava algemado. E nós temos que compreender que a caminhada do cristianismo, a caminhada de seguir a Cristo, a alegria deve ser um fator primordial. Imagine só alguém encarcerado, ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Isso não é para o homem natural. Todos concordam comigo. Este homem, ele escreveu esta carta dentro de prisões, e hoje nós estaremos descobrindo por que tal homem ele diz tais coisas. Então, todas as vezes que nós estivermos passando por situações difíceis ou problemas que podemos achar que não tem solução, não é motivo para que nós venhamos ficar tristes, mas nós devemos alegrar no Senhor. E isso não é para qualquer um. O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar aqui que é preciso sempre nós mantermos uma visão plena, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. É a fé. A fé é que fez este homem dizer estas palavras tão poderosas. E o que acontece, queridos? Todos nós que fazemos discípulos, tem pessoas que dizem, eu não tenho discípulo, mas se você tem uma família, se você tem alguém por perto, esse alguém está sendo conduzido a Cristo por causa tua. E mesmo estando neste mundo, nós podemos ter esta plena alegria que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, primeiro, o versículo 4 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Queridos, é muito simples, é muito natural nós estarmos alegres quando as coisas estão bem, quando as coisas estão andando do jeito que nós queríamos. Mas o apóstolo Paulo ele vai dar algumas noções diferentes aqui, que para ter alegria não precisa estar livre. Mas você pode ter alegria estando na prisão, mas não é a prisão espiritual, mas ele está falando aqui de prisões físicas. Às vezes você pode estar em uma situação que você acha que não tem jeito, mas isso não é motivo para você estar triste. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho não é para o mundo natural, mas é para aqueles que realmente têm um contato além da esfera física. E nós podemos entender aqui, queridos, que o Evangelho ele vai te preparar em todas as fases. O Evangelho vai te preparar espiritualmente, emocionalmente, almaticamente,
para todas as situações que você enfrentar. E ele vai começar a desenvolver um fato aqui muito importante, em que este homem ele começa a dizer que nada mais vai tirar ele de Jesus, nada mais vai tirar o caminho, a decisão dele. E nós precisamos cada vez mais enraizar nesta pessoa com o nome de Jesus. Cada vez que nós aprofundarmos no conhecer, na intimidade, é o que vai fazer com que nós venhamos seguir a caminhada sem deixar rastros negativos. E eu posso entender aqui, queridos, que conhecer a Jesus vai fazer com que nós venhamos conquistar o que nós quisermos neste mundo, sem perder a família, sem perder a saúde, sem perder os amigos, porque tem pessoas que para conquistar alguma coisa elas vão perdendo. Que adianta eu vencer na vida, mas perder minha esposa e o meu filho para as drogas ou para outras coisas a mais? O que é a vontade de Deus é que você venha conquistar o que você quiser nesta terra, abençoando aqueles que estejam à sua volta. E este homem vai dar um exemplo aqui, ele vai querer dizer: olha, meus filhos, andai em comunhão, andai alegre, mesmo não por aquilo que vocês estão vivendo, o que eu passo hoje, mas por aquilo que vocês aprenderam em Cristo. E aí, o próximo versículo vem dizendo o seguinte, o 5 diz o seguinte: seja a vossa moderação, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Queridos, o Evangelho nos ensina que mesmo diante da afronta, mesmo diante do problema, nós temos que ser pessoas de paz, pessoas de bens com aqueles que estão ao nosso redor, com os homens. Tem pessoas que dizem: olha, eu só quero alcançar um lugar em Deus, mas para alcançar um lugar em Deus, você tem que estar em paz com os homens. Eu sempre digo aqui que você só conhece realmente quem é você quando você precisa de ajuda. Quando você precisa de ajuda, quantas pessoas vão te ajudar? Nós chegamos nesta terra de forma tão simples. Ao chegarmos, nós choramos, amém? Sim. Só vi a história de um homem só que quando ele chegou, ele não chorou. Mas todos nós chegamos e choramos quando criança. Mas o certo é que chegamos chorando. Quando nós saímos desta terra, o certo é que as pessoas venham chorar e nós venhamos só rir. O certo é isso. Concluí a minha obra. Quando você sair desta terra, o certo é as pessoas chorar, porque você fez o que Jesus pediu para fazer. E o apóstolo Paulo vai começando a ensinar algo que é preciso ser engendrado dentro do nosso DNA, dentro do nosso espírito, porque muitas das vezes nós perdemos o que nós construímos por muito tempo por falta de algo, por nome, repita comigo, alegria. A alegria faz com que nós venhamos perder até aquilo que conquistamos. E este homem aqui, depois de fazer uma boa jornada, de fazer discípulos, abrir ministérios, abrir igrejas, ele está em uma situação, pela causa de Cristo, ele é levado às cadeias. E das cadeias ele começa a passar mensagem: olha, vocês têm que andar em paz com os homens, vocês têm que manter a alegria. Mas o próximo versículo diz, o 6, diz o seguinte: não estejais inquietos por alguma coisa. Então ele está dentro da prisão, ele está ensinando: olha, não estejais ansiosos, não estejais inquietos. Queridos, viaja aqui comigo, como uma pessoa está em prisão e está orientando o outro para ser calmo, para ser uma pessoa equilibrada. Essa pessoa mergulhou muito na fonte que é Jesus. Repita comigo: eu preciso mergulhar na fonte. É necessário. Isso é fantástico, querido. Esse homem está dentro das cadeias e ele está dizendo: olha, não estejais inquietos. Tem versão que diz: não estejais ansiosos por alguma coisa. Antes as vossas orações, antes as vossas petições estejam conhecidas diante de Deus. Então ele começa a tirar a responsabilidade de Jesus e de Deus e coloca a responsabilidade sobre aqueles que eram seus discípulos. Olha, tudo que você quiser, tudo aquilo que você precisar, tem que ser reconhecido primeiro diante do Senhor. Porque muitas das vezes, queridos, nós queremos colocar a culpa em Deus. Eu estou desse jeito porque Deus. Mas nem muitas das vezes é Deus. Ele vai estar com você independente de qualquer situação. Mas em muitos casos, para nós não termos desenvolver
problemas terríveis, nós temos que estar com todos os pacotões, aquilo que seja petições, pedidos, necessidades, sendo conhecidas diante de Deus. É isso que vai fazer com que nós venhamos manter a tranquilidade, mesmo em perigo. Este homem, entre cadeias, ele está dizendo: olha, não estejais ansiosos, não estejais inquietos, mas antes sejam conhecidos as vossas petições, as suas orações, as suas súplicas diante do Senhor. Mais um versículo vem concluindo. Queridos, olha que importância, como isso dá calma para a nossa alma. Quando aquilo que nós estamos passando, nós temos certeza que Deus está conosco. Ele estava ali, no meio de pessoas que não deveriam estar. Ele estava em um local onde talvez não queria estar, mas ele já tinha entregado toda aquela situação diante do Senhor. Aí ele vem dizendo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os ossos. Repita comigo: a paz de Deus guardará o meu coração e os meus sentimentos. Tem a versão que diz que a paz de Deus guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. O que esse versículo está querendo dizer, queridos? Quando as suas petições são conhecidas diante do Senhor, você vai ter paz. E essa paz vai ir além, vai acima do entendimento. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Nós temos mais de 88 órgãos que funcionam, devem funcionar. E a Bíblia, quando está falando a paz de Deus vai exceder todo o entendimento, está querendo dizer que você vai ter paz interna, você vai ter paz nos teus rins, os teus rins vão funcionar direito, o teu coração. Quando a Bíblia está falando, este homem, ele está ensinando: se a paz de Deus, que excede todo entendimento, estiver sobre você, você não vai ter ansiedade, você vai ter tranquilidade, você vai ter o seu corpo funcionando em paz. Qual é o motivo que nós pegamos tantos problemas neste mundo, ou enfermidades? Às vezes comemos coisas que não era para comer, porque às vezes nós estamos ansiosos, e a ansiedade vai trazer muitas coisas. Se eu estou indo num local que não era para ir, eu vou desenvolver alguma coisa. Se eu estiver fazendo alguma coisa que não era para eu fazer, e eu estou fazendo, naturalmente eu vou ter que desenvolver isso. Eu tenho que fazer algo que venha compensar essa situação emocional, e eu vou começar a comer muito, eu vou começar a ficar tenso, e meu corpo vai começar a sofrer. E aí, o apóstolo Paulo está ensinando: olha, se você tiver suas petições conhecidas diante de Deus, se você realmente crer nele, se você entregar toda a sua vida diante dele, você vai ter paz no seu coração, você vai ter paz nos sentimentos. Queridos, não existe outra coisa pela qual tem matado muita gente: é os maus pensamentos. Tudo começa pelos pensamentos, tudo é arquitetado. Para você criar qualquer coisa, você cria duas vezes. Você cria aqui e depois você cria no papel ou na ação. E este homem, ele vem ensinando isso há mais de 2000 anos atrás. Olha, que é necessário você ter paz. Repita comigo: eu tenho paz. E regenera todo o meu corpo. Queridos, quando você tem paz, até a enfermidade, ela naturalmente tem que expelir do seu corpo. Aí você fala: não, mas o que é isso? Queridos, é o apóstolo Paulo, é a Bíblia que está dizendo. Quando a paz começa a invadir a tua vida, quando a paz começa a inundar o teu ser, as enfermidades, ela tem que sair. O que significa isso? Porque quando eu estou em paz, eu fico sabendo de um diagnóstico, porque nós estamos nesta terra. Às vezes você tem que esperar mais, é do Senhor. Mas se você vai ao médico, você fica sabendo um diagnóstico. Se você tem paz, você acredita que esse diagnóstico pode ser revertido? Você acredita? É real, queridos. É real. Se você recebe um diagnóstico e você tem paz, olha, queridos, é normal que quando você recebe um diagnóstico de alguém que está pior, 10 vezes pior do que você, com um charuto na boca ainda, que a maioria dos médicos vão dar diagnóstico. Eu, sinceramente, eu acredito na ciência, eu acredito na cura, mas olha, eu vou consultar um cara, ele está com um cigarro na boca, não está enxergando nem, vai me dar um diagnóstico.
Por isso que na Bahia tem uma junta de médicas lá, antes de dar qualquer diagnóstico, qualquer operação, depois eu vou descobrir o nome desses 5 médicos, dizem que eles, na Bahia, queridos, eles reúnem oração e antes de fazer qualquer operação, as pessoas são curadas. Você acredita nisso? Na Bahia, eu tive uma reportagem há uns 4 anos atrás que disse uma junta de médicos lá, 5 médicos, antes de dar um diagnóstico, antes de operar alguém, eles oravam. Muitas pessoas não precisavam nem de passar por operação. E aí, queridos, nós começamos a dizer, olha, se eu tiver a paz que esse homem está dizendo aqui, eu vou evitar muitos problemas. Queridos, é fora de lógica alguém ser surrado, ser apedrejado, ser chicoteado e falar, olha, a paz de Deus tem que haver, tem que estar dentro de você. Você tem que ser alegre, você tem que... Porque a alegria dele já não estava nos momentos, já não estava em situações, em circunstâncias, mas a alegria dele estava em Cristo. É essa a diferença que vai fazer na pessoa que serve a Deus. A minha alegria não está no governo, queridos. A minha alegria não está na minha família, faz parte, mas a minha alegria tem que estar em Deus. Enquanto mais alegre em Deus, enquanto mais se entregue a Deus, as outras coisas vão funcionando da melhor forma possível. O seu corpo, ele recebe isso. Quando você recebe uma notícia má, as células, elas já se preparam para aquela notícia. E se você estiver tenso, com medo, com certeza as células, elas vão se multiplicar. Quem está falando isso há mais de 4.000 anos é Davi. Davi já dizia, olha, o meu corpo, os meus ossos estão apodrecendo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele estava em um momento de tensão. A confiança dele em Deus estava em jogo. Todas as vezes que a nossa fé estiver em jogo com Deus, com uma dúvida, nós vamos sentir dor em ossos, dor no nosso corpo. Repita comigo, a paz vai regenerar todo o meu corpo. Quem está dizendo isso é a Bíblia, e nós não podemos negar. E o versículo 7, repetindo novamente, a minha versão diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Você vai ter o seu coração guardado, porque é promessa de Deus. E aí, para você ter esse coração guardado, esse pensamento guardado, nós vamos para o versículo 8. O que o versículo 8 diz? O seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum vigor, se algum louvor, nisso pensai. Aqui, queridos, imagine só, quando nós estamos passando por um problema, nós cada vez mais nós queremos afundar mais nesse problema. Mas se eu estou passando por uma tristeza, às vezes eu vou querer ouvir músicas mais tristes, eu vou querer olhar coisas mais tristes para equilibrar aquela frequência. Agora esse homem aqui, ele aprendeu algo diferente. Ele está na cadeia, de vez ele ficar cada vez mais rancoroso, mais ruim, ele começa a dizer para as pessoas, olha, quanto mais, irmãos, meus, tudo que é bom, tudo que é honesto, começa a ver, começa a colocar diante dos teus olhos, começa a ouvir tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Repita comigo, boa fama. E ele começa a estimular, olha, tudo que é a virtude, tudo que é a louvor, nisso pensar, que ele é fora de sério. Então não fique achando que evangelho é o que muitas das vezes está sendo pregado aí fora. Não é. É em meio às contradições, você tem que estar firme, ouvindo o que é bom, vendo o que é bom. Ele não diz aqui, olha, tudo que é ruim, veja, tudo que é mentiroso, veja, não. Isso aqui, queridos, é mais do que uma filosofia de vida. É por isso que há mais de 10 anos eu não assisto televisão. Porque televisão, olha, quem assiste televisão se ganha dinheiro, fica difícil. Quem acompanha notícia por notícia anda por dentro arrebentado, não tem como. É a Bíblia que diz. Se você não vê o que é verdadeiro, o que é puro, você vai andar ancorado, você vai andar indeciso. Porque as empresas investem muito em seguros. Por quê? Já tem a televisão que programa.
liga na televisão numa reportagem, acidente, um matou o outro perdeu tudo, e aí já vem as empresas por trás para trabalhar com seguro, para segurar. Então eu já fico tenso com aquilo que eu assisti, e aquilo vai me programando. Mas biblicamente você vai ver que a Bíblia não diz para você ver, assistir notícia ruim. Aconteceu? Aconteceu. O que você pode cooperar para aquilo que aconteceu? Orando. Se puder ligar para a família, olha, sinto muito, mas que o Espírito Santo venha te consolar nessa situação. Você não pode fazer mais nada. Agora eu vou lá assistir aquilo para trazer para mim aquela situação e eu começar a passar o dia, a semana com os pensamentos desprotegidos. Queridos, muitas das vezes nós sofremos com muitas coisas porque nós vemos coisas que não era para ver, nós ouvimos coisas que não era para ouvir. Aí você fala bem assim: ah, pastor, e eu que trabalho no hospital, Deus te preparou para tal coisa, sim ou não? Deus prepara cada um para tal coisa. Ah, e eu que trabalho com segurança armada, Deus prepara cada um para tal coisa. Agora, não é que você trabalha em tal área, você tem que afundar em situações para ficar cada vez mais neurótico. Não. Sim, é igual tem pessoas que querem ser curadas e só assistem vídeo de doenças. Como? E a Bíblia está querendo dizer, olha, apóstolo Paulo, dentro das cadeias, ele te diz o seguinte, diz para os seus discípulos, está dizendo para nós esta manhã, olha, a partir de hoje, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, nós temos que pensar. Aí você fala, como? Eu aqui num país de terceiro, quarto mundo, sei lá, eu tenho pensamentos bons? Tem que ser uma forma de granjear, como ouro. Querido, se você abrir a tua internet, você colocar aí 10 coisas melhores que aconteceu ontem, você acredita que você não acha? É difícil. Existia um jornal, os melhores fatos, já acabou esse jornal. Era o único jornal que eu buscava na internet, o nome do jornal era Os Melhores Fatos, e nós só passava coisas boas, instituições ajudando pessoas carentes, curas imediatas. Hoje já não existe mais. Por quê? As coisas ruins, elas estão cada vez mais proliferando. E a Bíblia já disse, olha, se aconteceu coisas ruins nesta terra, faltou uma autorresponsabilidade de alguém. Se aconteceu um acidente na rua, queridos, o culpado não é Deus. Mesmo com esse acontecimento, Deus vai fazer alguma coisa para livrar, mas faltou responsabilidade de alguém. E muitas das vezes as pessoas querem levar a responsabilidade para alguém que não tem nada a ver. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, olha, tudo que é bom, vocês têm que pensar, para que vocês venham ter um coração guardado, os pensamentos guardados. E o 9 vem dizendo o seguinte: o que aprendestes de mim, o que também aprendestes de mim, o recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha que coisa linda. E ele começa a falar, olha, meus discípulos, bispos, apóstolos, aquilo que vocês aprenderam de mim, Jesus, já tinha passado o que haveria de passar para Paulo. Paulo aprende com Jesus e Paulo começa a dizer, olha, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês recebessem de mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Aqui a responsabilidade nossa, queridos. As pessoas, elas têm que aprender alguma coisa que seja boa conosco. Este homem aqui não postergava responsabilidade para os outros. Ele não, aquilo que você aprendeu de mim, o que as pessoas têm aprendido de você nos seus dias maus, nos seus dias de dores, o que as pessoas têm aprendido com você, nos seus momentos de tristeza, o que as pessoas têm aprendido com você. Com o apóstolo Paulo, nos momentos de dores, de tristeza, de prisão, eu aprendo com o apóstolo Paulo que devemos ser alegres, que devemos ser pessoas que devemos estar sempre pensando coisas nobres, coisas verdadeiras. Agora, aquele dia que você acordou com dor de dente, o que as pessoas vão aprender com você?
Aquele dia que as coisas não deram certo, o que as pessoas vão aprender com você? Com o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer que, olha, aquilo que vocês aprenderam de mim, que é ser manso, que é ser uma pessoa com um pensamento de outro nível, um pensamento celestial, porque, queridos, coisas deste mundo aqui não pode tirar sua paz, e é um crescimento. Criança, ela não faz o que tem que ser feito, mas nós que somos adultos, nós temos que fazer o que tem que fazer e acabou. E aí nós vamos vendo que esse evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nunca foi um evangelho de sentimento, mas é um evangelho de ação. Imagine só o cara numa situação complicada, ele não para. E ali dentro daquela situação ele já está programando para ir fazer outra coisa em prol do nome do Senhor Jesus. E o versículo 10 vem concluindo, coisa maravilhosa. Ora, muito me regozijo, ou muito me alegro no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Então, queridos, aqui ele vai começando a dizer, olha, muito obrigado, eu fico muito alegre no Senhor, porque vocês lembraram de mim. Ele está falando ali com a igreja de Filipos. Aí, queridos, hoje, trazendo para a aplicação das nossas vidas, quem lembra de você? Você se sente alegre? Por quê? Quem está do seu lado? Este homem aqui, na fase da vida dele, ele sempre buscou a cuidar de pessoas. E se nós formos lendo mais, quem busca cuidar de pessoas sempre vai ser amparado por Deus, mesmo nas situações difíceis. Ele vai dizer aqui que este povo ali em Filipos, essa igreja de Filipos, acolheu ele de tal forma que não deixou faltar nada. Repita comigo: se eu sirvo a Deus, nada vai me faltar. Agora tem um viés aqui, queridos. A Bíblia diz o seguinte, que Deus não vai deixar nós passarmos por necessidades. Amém? O que é necessidade? Necessidade é alimento. Necessidade não é carro. Necessidade não é correntes de ouro. Necessidade não é relógio. Queridos, Deus não dá riqueza. Riqueza tem que ser construída. É isso que nós temos que aprender. Deus não dá riqueza. Olha o que Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. Mas fica eu esperando prata e ouro. É eu que tenho que construir. É isso que muitos evangélicos não entendem. Deus não dá riqueza, queridos. Riqueza é construída. E a força de quê? Do braço. Deus pode permitir que você venha acordar aí e dê não sei quantos milhões na sua conta, só que Deus não vai deixar faltar suas necessidades, que é o pão de cada dia. Aí você fala: mas Deus me deu carro. Deu. Ele pode todas as coisas, só que a Bíblia não confirma que riqueza é algo que Deus libera. Deus libera as condições, necessidades, ou seja, Deus vai liberar as necessidades, Deus vai liberar ideias para você entrar em ação. Só que se você for ver em São Paulo, às vezes, queridos, um mendigo aí come bem melhor que você, e na hora certa. É desse jeito ou não é? Muitos de nós não comemos na hora certa, e tem mendigo aí que come na hora certa, 11 horas, e aí? Deus não deixa faltar as necessidades. As necessidades é isso aí: pão, comida. Agora, meu Deus, eu quero um carro, você tem que construir isso. Eu quero riqueza, você tem que construir. Repita comigo: riquezas são construídas. É isso que nós temos que aprender. Eu quero construir algo. Não fica, eu vou ali na igreja, eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar riqueza. Ele vai suprir suas necessidades. Agora Ele dá ideias que você pode ficar rico. E não, queridos, eu tenho interesse físico, por isso que eu não engano ninguém. Tem lugares que diz que se você der, você vai receber em dobro. Você pode receber. E se Deus não quiser dar? Então o que eu sempre trabalho e vou trabalhar? Olha, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Se você muda isso aqui, as coisas melhoram. E o apóstolo Paulo sempre fala disso. Olha, muda o seu mental.
Muda a sua forma de ver as coisas. Começa a ver coisas boas. Começa a ver coisas que vai te levar lá para frente. Queridos, é o que eu falo para minha esposa: se acontecer alguma coisa na esquina de ruim, não precisa me falar. Eu não vou ganhar nada com isso. Se aconteceu uma desordem aí, aconteceu, fazer o quê? Eu preciso ir lá, eu preciso ver as fotos. Eu tive uma amiga que morreu despedaçada, né, não teve nem condições de... E aí, até hoje não vi, não vou ver. Aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aquilo para minha mente ficar deturpada. Como que eu vou ir para frente diante do que o apóstolo Paulo diz? Olha, porque ele disse, olha, tudo que é bom, velho, você vai ter que ver. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, você vai ter que... E aí, queridos, você saindo daqui nesta manhã, com isso, a tua vida já começa a mudar esta semana. Você acredita? Começar a entrar no controle. Entra, toma o controle nas suas mãos. Você não foi feito para ver notícia ruim. Você não foi feito para ficar ouvindo notícia ruim, porque a Bíblia diz que vai chocar. A tua fé vai começar a oscilar. A dúvida vai começar a aumentar. Os resultados vão começar a minguar. É igual uma certa corrida. Vai um cidadão e todo mundo está oi, gritando o nome dele. Ele vai. Para, você não consegue. E o homem seguiu. E no final o homem chegou até o final. Ele só não parou porque ele era surdo. Tem hora que você tem que ser surdo, queridos. Notícia ruim, você tem que ser surdo. Coisa ruim, você tem que ser cego para ver coisa ruim que não vai agregar nada. Seja cego aí. Concluindo para a gente terminar esse banquete tão maravilhoso aí, o versículo 10 vem dizendo, olha que coisa maravilhosa. Isso, queridos, não é da noite para o dia. Tem coisa que é forçada. Você tem que forçar, olha, isso aqui, a Bíblia diz isso, então eu vou me adaptar. Porque nós temos facilidade de adaptar a qualquer coisa. Um ser humano, se ele fica sem um braço, a força do braço que ele perdeu é repassar para outra parte do corpo. Então tem coisa que nós temos que adaptar. Nós chegamos 100%, e aí nós vamos acabando com essa porcentagem, pegando um monte de coisa ruim, o que a sociedade diz sobre nós vamos colocando para dentro de nós. O conhecimento é bom quando ele é aplicável. A Bíblia diz, o meu povo sofre porque ele solta conhecimento. Só que esse conhecimento não é qualquer conhecimento. Tem conhecimento que você começa a absorver, que começa a deixar você frio, que deixa você cada vez mais racional, e não tem mais facilidade em acreditar no que Deus é capaz de fazer. O conhecimento que a Bíblia diz que você tem que ter é para crescer, é para avançar. E o versículo 10 diz o seguinte: ora, muito me alegro, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinhas oportunidade. Então, para concluir o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e aí nós vamos concluindo aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte, versículo 6, aí conclui dizendo o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Repita comigo: aquele que iniciou a boa obra haverá de complementar, haverá de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E Filipenses capítulo 4, 13 e 14 vem dizendo algo muito importante. O 12, primeiro 12, 4 e 12. E aí, queridos, nós vamos concluir dizendo: olha, quer ter uma vida diferenciada, quer ter uma vida acima da média, você tem que acreditar no que Deus está querendo dizer. A partir de hoje você não vai ser uma pessoa fria, não é isso que eu estou querendo dizer, mas você tem que ser uma pessoa que saiba selecionar. Uma pessoa que saiba selecionar o que você vai ver, o que você vai ouvir. Olha, o 4:12 ele vem dizendo aqui: olha, tanto sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então ele vem explicando: olha, eu sei
transitar em qualquer esfera da vida. Queridos, quem que sem dinheiro aqui fica alegre? Você, só você só. Até o meu filho aqui, quando tem dinheiro, ele fica... Queridos, é uma coisa que nós acostumamos. Quando eu tenho dinheiro, eu fico num poder, porque o dinheiro significa, no grego, significa desejo. Quanto mais você tem dinheiro, você tem mais desejo. Olha, vou comprar isso, amanhã já está lá, e tudo. Quando você não tem dinheiro, você perde o desejo. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu sei ter dinheiro, eu sei ter abundância, mas também eu sei não ter nada. Eu estou instruído, tanto com fartura ou com escassez. Então eu sei padecer necessidade. Então esse homem aqui, queridos, ele sabia o grau que ele alcançou em Jesus. Eu e você, nós precisamos alcançar um grau em Jesus. Nós não venhamos mais ficar dependendo de nada para estar alegre. Nós temos que alcançar um grau em Jesus, não para sermos frios, mas para sermos pessoas que só dependemos de Cristo. Queridos, se hoje eu parar de trabalhar, como que a minha vida vai ficar? Se eu tenho muita vaidade, se eu tenho muita coisa para me manter, talvez eu vou ficar triste. Mas se eu tenho uma vida que eu sinto que eu sou bem amado diante de Deus, eu sou querido, eu tenho uma posição em Deus, não por mérito, mas por causa do Filho dele, na hora que as coisas faltarem, eu vou saber adaptar. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Não fica refém daquilo que te traz tristeza. Esteja livre, esteja pronto. Mas nós não podemos esquecer que o 13 vem dizendo, é o chavão de todo crente. Posso todas as coisas que me fortalecem. Mas você sabe que o cara passou para dizer isso. Quem conhece esse versículo? Posso todas as coisas que me fortalecem. Vou comprar um carro novo lá nas Casas Bahia. Eu vou comprar isso porque eu posso todas as coisas. O negócio vai dar errado. Vai dar errado. Se eu não tiver dinheiro para pagar. E pode dar até certo também, depende da sua fé. Às vezes é um julgamento, mas Deus é capaz de fazer tudo conforme a sua fé. Mas nós não podemos olhar para esse viés, queridos, que o Evangelho é outra coisa. O Evangelho tem uma função de prosperar você primeiro lá dentro, porque o verdadeiro crescimento é de dentro para fora. O verdadeiro crescimento é de dentro para fora. Foi esse homem aí que acabou de falar. Olha, eu sei estar em abundância, eu sei estar em escassez. Ele significava que ele estava querendo dizer, olha, eu sei viver o meu agora, eu sei viver o que eu passei, eu sei transitar em todas as esferas sem decepcionar o meu Deus. E aí complemento. O 14 ele diz o seguinte, todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E ele complementa a dizer, nós devemos que aprender que sempre o apóstolo Paulo, em toda a palavra dele, ele vai estar enviando aqueles que estavam perto dele. Nós precisamos fazer amigos. Sem amigos, sem cooperadores, fica difícil. É uma dica para você aqui. Se você é muito menininho ou menininha, você não vai arrumar amigos verdadeiros. No momento ímpar, você vai ficar sozinho. Se eu fosse um cara cheio de mimimi, você não estaria aqui. Se eu fosse dar vazão às minhas emoções, às minhas tristezas, às minhas angústias, quem que gosta de ficar perto de alguém angustiado? Ninguém. E apóstolo Paulo, ele estava dentro da cadeia e ninguém viu a angústia dele, viu um homem amoroso, viu um homem cheio de paz. Vamos passar por situações complexas? Vamos, mas nós não podemos tomar isso como base para mantermos um estado que Deus não quer, um estado que Deus nos vê como nação forte, filhos escolhidos. Então, que você venha sair daqui nesta manhã com esse pensamento poderoso em Deus, mesmo dentro das prisões, mesmo sem conseguir aquilo que eu queria, eu mantenho a minha fé, eu mantenho a minha alegria, porque a alegria espanta qualquer coisa. A alegria faz com que as coisas venham acontecer de forma natural.
Queridos, os maiores momentos da nossa vida neste lugar foram momentos que nós estávamos numa situação complicada. Olha, eu estou devendo a visita de um rapaz aqui, que ele ganhou uma herança milionária. Ele disse que vai voltar, estou aguardando. Eu orei por esse cara, eu estava numa situação terrível, e ele sumiu, queridos. Ele vai voltar, ele disse que um dia vai voltar. Eu estava numa situação complicada. O que aparece de gente aqui para a gente orar? E Deus sabe que o momento que você está mais complicado, Deus envia alguém. E é nesses momentos que curas acontecem. E esse homem chegou numa situação aqui, uma situação complicada. Ele falou: olha, tem uma herança para sair aqui. Eu creio que você fazendo essa oração, esse negócio vai liberar e eu vou voltar aqui. Eu estou aguardando ele. 2, tem muito nessa caminhada e eu estou aguardando ele. O que eu tenho, quando eu comecei a orar para ele, o meu pensamento, a minha mente falou: mas você está numa situação dessa, você vai orar por esse cara? É desse jeito ou não é, queridos? Quando alguém te pede uma oração, às vezes você recebe um pedido de oração, você está em dor, você está em confusão, mas você não pode olhar essa situação. Você é um canal, você é como se fosse um suporte. As pessoas verão em você a alegria, as pessoas verão a paz em você, vai fazer pedidos, mas às vezes lá por dentro está uma situação que só Deus sabe, e você vai e ora para aquela pessoa. Eu acabei de orar para aquela pessoa e eu senti algo sobrenatural. Eu falei: olha, vai em paz, sua bênção já está liberada. Ele falou: eu vou voltar aqui para o acontecimento. Estou aguardando, já passaram 5 anos. Mas eu tenho certeza que naquele dia foi liberado algo sobre aquele rapaz. Que é desse jeito. Então a mensagem para você nesta manhã: seja alegre. A sua alegria não é pela política, não é pela economia, não é pela falta. A sua alegria é por ter o amparo em Jesus. É por ter Deus, o seu Pai, o seu patrono. E aí você vai ver como as coisas vão melhorar. Esse homem aqui, queridos, todo mundo poderia rejeitar ele. Só que no momento de prisão aí que a igreja em Filipos começou a contribuir mais e mais. Às vezes tem pessoas que num momento complicado, aí que as pessoas desaparecem. Por quê? A pessoa fica mais rancorosa, mais angustiada. E a Bíblia diz que você tem que ficar diferente. Se o negócio está complicado, você tem que ficar alegre. É totalmente diferente. Ei, você está disposto para seguir esse evangelho? O meu amigo que me desamparou. Fica alegre. Lázaro, na hora que tudo estava complicado, a irmã chamou Jesus. Jesus deveria ir no mesmo dia, amém? Porque amigo é assim ou não é? Atendeu, mas você gostaria de ter um amigo que iria te atender o seu pedido só depois de 4 dias? Você gostaria de ter? Não. Pois é. Você gostaria? Pastor, vem aqui, pastor. Eu sei que se eu vindo aqui vai resolver. E eu chego lá depois de 4 dias. Você gostaria? Aconteceu com Jesus. Lázaro morreu. Avisaram Jesus: olha, seu colega, seu amigo está doente. Avisou. Passou 1 dia, 2 dias. Tiveram a notícia que Jesus estava passando por perto. Só que Jesus não vai. No 3º dia, olha, Jesus pode vir. No 4º, o negócio já estava, Lázaro já estava. Aí Jesus chega lá. Jesus chega lá depois de 4 dias, quando não tinha mais jeito. Mas ele sabia de tudo. Então, queridos, percebe como que é o evangelho? Eu não posso ficar dependente de muitas coisas para mim ficar alegre. Eu não posso, porque a minha vida atrasa. Eu vou perder os meus amigos. O apóstolo Paulo, ele foi até o final. E ele sempre teve os amparos necessários por parte de Deus. É isso que vai nos ajudar. Amém? Vamos levantar? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Se você quiser força neste amparo nesta manhã, eu quero te convocar bem à frente. Se você tem andado na gangorra, vem até aqui. Vou fazer uma oração, vou liberar, transferir algo sobre a tua vida nesta manhã, para que você venha começar a ter resultados. E são resultados mínimos que na sessão de 1, 2, 3 resultados você vai perceber que é verdade.
você quiser, venha nesta manhã aqui, eu vou estar orando pela tua vida. Você que não consegue se manter, se o negócio está bom, você está alegre, quando vai para uma situação ruim, você fica... Nós não somos galinho do tempo, queridos. Galinho do tempo muda. Eu sei que o nosso corpo, ele muda conforme a estação da natureza, só que nós não podemos viver numa vida desse jeito, porque isso nos impede de alcançar coisas melhores, impede de termos melhores amigos, impede de que as bênçãos de Deus venham até nós. Amém. Tem mais alguém? A irmã está decidindo hoje em Cristo. Isso é fantástico. Queridos, nós só vamos crescer quando nós admitimos que nós precisamos. Nesta manhã Deus te dá a oportunidade. Quer mudar? Quer mudar de situação? Às vezes não está em grandes coisas. Eu só vou ser alegre quando eu tiver isso aqui. Não é desse jeito. Você pode começar a ser alegre agora. Mas nós entendemos que nem tudo está no campo da inteligência. Tem coisa que está no campo do espiritual. Quando você entende, você começa a tirar de letra. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar pela vida da irmã aqui. Pai, eis a vida desta mulher. Tu sabes, ó Deus, a tua palavra foi ministrada. Mais do que nunca, Deus, como igreja, como irmandade, nós queremos, ó Deus, ligar nos céus, na terra também, Pai. Que assim seja feito, Pai, que a partir de agora, meu Deus, que esta mulher venha ter as suas emoções controladas por si mesma. Deus, é uma ferramenta que o Senhor liberou a ela. Ela tem este poder de controlar aquilo que ela quer. A partir de agora, Deus, que ela venha ter o controle sobre, ó Deus, aquilo que está dentro, porque no externo nós não temos controle de nada. Mas nesta manhã, eu rogo a Ti por essas ferramentas que foram elaboradas por intermédio do Teu Espírito, por aquilo que o apóstolo Paulo passou, esteja sobre a vida dela. Pai, que não sejam os momentos de tribulação venha mudar a alegria dela, mas que ela venha estar, meu Deus, independente de qualquer coisa, meu Deus, ultrapassando os limites, os vales, indo para o pico, indo para as alturas, meu Deus, que nada venha impedir, ó Deus, a alegria dela. Pai, que nós venhamos como igreja do Senhor neste lugar, meu Deus, resplandecer como a luz da aurora, e que sobre a vida dela esteja a bênção do Senhor, que nada venha abater, ó Deus, que ela venha ter este controle, que todos os pensamentos dela, todas as suas petições sejam reconhecidas no Senhor, e que a paz do Senhor, a partir de agora, ó Deus, venha tomar o ser dela, venha tomar o entendimento. E agora, ó Deus, eu quero liberar a cura, ó Deus, a cura de tudo aquilo que tem corroído o ser dela, a cura, ó Deus, do íntimo, tudo aquilo que tem desencadeado, ó Deus, em situações difíceis, que nesta manhã, a paz do Senhor, que entende todo entendimento, venha cuidar do corpo dela, venha cuidar da alma, venha cuidar, ó Deus, dos pensamentos, e que sobre a vida dela, nós como igreja do Senhor, nós ligamos, ó Deus, a cura, nós ligamos, ó Deus amado, a estabilização com o Espírito Santo, meu Deus, dando paz, alegria a ela. E nós queremos como igreja do Senhor, nós ligamos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Louva a Deus, suas palmas.